Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se havia de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhe: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o Evangelho de hoje é belíssimo. Fala mais uma vez do trabalho e do amor de Jesus por aqueles que estavam ao seu lado, por aqueles que o procuravam por cura. Mas hoje a igreja também celebra um dia muito especial, o dia de Santo Antão. E a história de Santo Antão é uma história muito bonita que vocês talvez não conheçam. Então, Santo Antão se deu origem no Egito, né? Ele nasceu no Egito. Aconteceu que um certo dia, ao entrar numa igreja, ele ouviu a proclamação da palavra e se colocou no lugar daquele jovem rico, o qual Cristo chamava para deixar tudo e segui-lo na radicalidade. Então, Santo Antão vendeu partes dos seus bens, garantiu a formação de sua irmã, a qual entrou para a vida religiosa também. Enfim, Santo Antão foi passo a passo buscando a vontade do Senhor. Antão deparou-se com outra palavra de Deus em sua vida: "Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias." Santo Antão, ele estudou, aprendeu a ler, aprendeu a orar e a contemplar. Assim foi crescendo na santidade e na fama também. Ele sentiu-se chamado a viver num local muito abandonado, num cemitério, onde as pessoas diziam que as almas andavam por lá, por isso era inabitável. Ele não vivia de crendices, né? Ele vivia do amor e da fé em Jesus. Crendice não faz parte da vida de nenhum santo. Então foi viver neste local. Na verdade, lá existiam serpentes que estavam por lá, por isso ninguém se aproximava. Santo Antão construiu muros naquele lugar e viveu ali por muito tempo, na meditação e na penitência. As pessoas eram canais de providências, pois elas lhe mandavam comida, pão, e ele as aconselhavam. Até que, com tanta gente querendo viver como Santo Antão, naquele lugar surgiram os monges. Ele foi
construindo lugares, e aqueles que queriam viver a santidade, seguindo seus passos, foram viver perto dele. O número de monges cresceu. E o mais interessante é que quando ia se aconselhar com ele, chegavam naquele lugar vários monges e perguntavam: onde está Antão? Ele respondia: ande por aí e veja a pessoa mais alegre, mais sorridente, mais espontânea. Esse será Antão. E ele ficou conhecido também por combater o arianismo. O que seria o arianismo na época? Era uma heresia cristã que foi fundada no século IV por Ário, um presbítero de Alexandria, lá no Egito também. Essa doutrina negava o vínculo de Cristo com a divindade, ou seja, como se Deus e Jesus não fossem uma única pessoa, como se existisse uma inferioridade de Cristo diante de Deus. Então, ele combateu essa heresia. Palavra de vida eterna para a nossa salvação.